Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Estamos de volta então, pessoal, para o segundo bloco dessa parola de número 95, a terceira, nem sei mais, gente, acho que é a quarta. A quarta dentro do tema Fundamentos. Fica aqui com a gente. No primeiro bloco, nós demos uma palhinha, uma introdução sobre a perseverança dentro do caráter profético, que foi bem bacana. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos dar sequência na conversa aqui. E aí, o Paulinho, estava aqui no intervalo comentando com vocês, e alguns versículos que eu estava pescando na palavra, que fala sobre os frutos da perseverança. O que a perseverança produz em nós e o que acontece em nós que produz perseverança. E aí eu lembrei do paradoxo de Tostines, né? Tostines dizia que é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? E aí essa questão da perseverança eu achei interessante porque esses ciclos que acontecem, quer dizer, a tribulação, ela provoca em nós prova de fé, a fé provoca perseverança, a perseverança, por sua vez, provoca mais prova de fé e por aí vai. Perseverança, cara, é algo... eu não quero ser redundante, né, fazer um tipo de trocadilho com o tema das nossas parolas, mas, cara, é um fundamento base, assim, realmente, porque aquele que não persevera, ele não consegue alcançar a vitória final, né? Não consegue ter uma perspectiva da coroa. E aí, uma coisa que eu quero provocar você no começo agora, é o primeiro com o texto de Marcos, quando o próprio Senhor Jesus vai dizer para os apóstolos que aí eles seriam perseguidos, né? Mas aqueles que perseverassem até o final, a estes seriam dados a coroa da vida. Perseverança é a nossa questão de resiliência, né? Perseverança é não desistir, mesmo diante das adversidades. E não são poucas as adversidades que nos fazem, muitas vezes, perder essa força, né, Paulo? Sim, sim. Aliás, as adversidades, elas são um alerta que ganha uma tônica no ministério de Jesus, né? Você citou Marcos, né? Quando Jesus, ao ditar a missão para os discípulos, ele fala acerca disso. Mas, por exemplo, quando Jesus envia os 70, né, para o test drive ministerial, né? Jesus diz para essa turma o seguinte: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, né? Aí alguém pode interpretar mal esse texto e falar assim: nossa, Jesus mandou os caras para ser devorado mesmo. Então, o ministério é um negócio no qual o sofrimento obrigatoriamente vai fazer parte. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, a palavra está falando acerca do caráter daqueles que estão sendo enviados em detrimento do caráter daqueles que estão recebendo, né? Mas a própria palavra diz que nós, em Cristo, somos mais do que vencedores, né? Então, há um paradoxo aí, nesse sentido de que a ovelha, nesse caso, vai subjugar o lobo se ela souber qual é a sua posição, né? Agora, isso não tira do lobo o tamanho do dente dele, o tamanho da garra dele. Ou seja, isso não tira do mundo no qual nós estamos a ameaça de adversidade que ao tempo todo está ao nosso redor, né? Falando nisso, eu me lembro aqui do contexto deixa eu achar aqui, da segunda epístola de Pedro, quando Pedro escreve para os seus leitores, né? A segunda epístola de Pedro é uma epístola circulatória, e lá no final dessa carta, capítulo de número 3, lá no verso 14, finalzinho da carta, a palavra diz assim, ó: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, né? Só para localizar o nosso querido paroleiro, a nossa querida paroleira que está acompanhando essa roda de parola.
Pedro está falando com essa turma com seus leitores, acerca de qual deve ser o comportamento do crente enquanto espera a volta de Jesus. E Pedro vai alertando essa turma que estava passando por perseguições severas, né? Você pensa aí no ano 66, 67 depois de Cristo, Nero estava queimando cristão em praça pública, Nero estava executando cristão, jogando para as feras comer, né? A coisa estava feia. Não estava fácil ser cristão. E Pedro agora vem falar vem falar dentro desse contexto, Pedro preso, né? Vem falar dentro desse contexto com os crentes, dizendo, gente, esperem, mantenham-se firmes. E enquanto vocês esperam, aí ele fala de algumas coisas que precisam ser produzidas na vida do crente aqui. Ele diz, estejam em paz, estejam sem mácula e estejam irrepreensíveis. Em paz. Quem está em paz? Aquele que sabe o que espera. Aquele que tem convicção acerca do que espera. Né? Em Isaías 53, a palavra diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu só vou obter a paz a partir do momento que eu conheço o meu Jesus, que eu tenho a convicção de que aquilo que é necessário para que eu tenha paz já foi feito. O preço já foi pago. Então, só tem paz o sujeito que entende isso. Aí, a segunda orientação de Pedro é, estejam sem mácula, não deixe o mundo marcar vocês, né? Em João capítulo 17, nós falamos do contexto eu falei do contexto da mesa no primeiro momento dessa roda de parola. Em João capítulo 17, Jesus ora ao Pai dizendo assim, eu não peço ao Senhor que tire eles do mundo, mas livre eles do mal. O que Jesus está dizendo? Não deixe eles serem marcados por esse mundo. Esse mundo jaz do maligno, esse mundo não presta, esse mundo não tem algo bom de oferecer. Jesus fala, aquele que é o príncipe desse mundo, eu não tenho parte com ele. Então os meus discípulos não podem ter parte com ele. E Pedro aqui está reafirmando isso mais uma vez. Não tenham parte com o mundo. Não se deixem marcar pelo mundo. Né? É aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse século. Não tomem a forma desse século. Né? Terceira orientação de Pedro é, sejam irrepreensíveis. Mantenham-se na palavra. Não tenham... que Deus não encontre em vocês um motivo para repreendê-los. Para dizer, cara, aqui você pisou na bola, aqui você errou. Né? Sejam irrepreensíveis, santos. A santidade é um pressuposto essencial para vermos o Senhor, Hebreus capítulo 12, verso 14. Então, esse nível de perseverança não é apenas esperar que algo aconteça, mas como você disse, Arthur, tão importante como, acho que você falou no final do primeiro momento, né, do primeiro bloco, tão importante quanto a linha de chegada é como eu corro essa corrida. E Pedro está dizendo aqui, quais passos eu preciso dar, né, correndo essa corrida. Ele está dizendo, siga em paz, siga sem mácula, siga irrepreensível, né? Siga crendo, sabendo em quem você crê. Siga sem deixar que o mundo imprima em você os valores deste século. E siga sem dar ao Senhor motivos para te repreender. Eu acho que aqui tem umas marcas da perseverança que são tremendas, frutos que precisam ser gerados em nós, dentro dessa perspectiva de perseverança que nós precisamos viver. Olhando por um lado mais prático, eu gosto de um texto que está lá em Hebreus, capítulo 4, verso 2, diz assim, que não se lhes aproveitou a palavra porque não estava misturada com fé. Isso me faz entender que muitas vezes nós recebemos da parte de Deus comandos, direções, orientações, e a gente não exerce fé naquilo, e aí a gente acaba se frustrando. E esse é o grande problema do crente no dia de hoje, né? Nós já falamos aqui em outras parolas a respeito disso. Eu tenho para mim algo que tem ecoado muito no meu coração nesses últimos dias, que está lá no Salmo 119, 89, diz que a palavra do Senhor está firmada nos céus. E João, capítulo 15, vai dizer que quando nós temos a palavra enraizada em nós, tudo que nós pedirmos, isso vai se concretizar. Isso significa dizer, isso é muito forte, que tem ecoado no meu coração, porque quando a palavra do Senhor diz que aquilo que eu ligar na terra vai ser ligado nos céus, ele está falando, olha, você já tem a resposta dentro de você. Então, os céus já estão endossando aquilo que está no teu coração, que é a palavra de Deus, que é a vontade.
Então, quando eu tenho o sim e o amém de Deus, eu tenho que misturar fé com isso. Imagina você, Abraão, ele olha para o corpo dele, Paulo vai dizer que ele reconhece que o corpo dele está morto. Ele fala, cara, desse mato não sai cachorro. Ele olha para a véia e fala, vixe, se daqui não sai cachorro, dali então, meu amigo, ali não sai nada mesmo, né? Mas aí Paulo vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré habita em nós. Então eu creio, e aí foi até uma palavra que eu ministrei na igreja do Paulinho, um tempo atrás, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré operou em Sara. Então, ou seja, veja que havia uma palavra, o anjo aparece para ela ainda tira um barato do anjo e fala, você acha? Aqui, filhão, isso aqui não rola, não vai rolar. Já Abraão, ele olha e fala assim, olha, eu acho que até que vira, hein? Isso foi lhe imputado como o pai da justiça, né? O pai da fé. E olha que interessante tudo isso. Abraão e Sara misturaram fé à promessa. Ficaram 1 ano. Eu até ministrei outro dia sobre isso, talvez possa soar arrogante, mas você sabe, na verdade, quando Abraão vira para Deus e fala, olha, é o seguinte, na minha casa, o único herdeiro é o filho de Eliezer, tá aqui, ó. E aí? Não tem, né, do Damasceno, Eliezer tá aqui. Na verdade, o que ele está falando para Deus é, ei, Deus, existe uma promessa, você me fez uma promessa. E Deus fala para ele, olha, não vai ser só um, vai ser uma multidão. Olha para o céu, olha para a areia. E aí, depois de 1 ano, o anjo fala para ela, né, que daqui a 1 ano você vai estar com uma criança nos teus braços. E ela ri. E aí é que eu falo, e eu já tenho falado algumas vezes sobre isso, sobre o humor ácido de Deus. Porque, olha só, lá em Salmos, diz assim, que o Senhor ri dos nossos adversários. E aí, olha o que Paulo fala, que eu tenho que ser imitador de Deus. Segura essa, Paulinho, aí, que você vai querer cair da cadeira. Se eu tenho que imitar a Deus, e Deus, ele ri dos meus adversários, logo eu tenho que rir também das minhas adversidades, porque Deus, ele é maior dentro de mim do que aquele que está no mundo. Amém? A palavra do Senhor diz que o sim e o amém estão comigo. Então, se eu pego aquela promessa que Deus fez para mim e eu misturo com fé, eu vou começar a crer naquilo que Deus falou. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa daquilo que prometeu. Isso no que não é um jargão. Nós só precisamos nos posicionar frente à promessa daquilo que Deus falou a nosso respeito. Abraão, ele creu contra a esperança. Tudo dizia não. E aí, aqui eu vou citar algo que muitos anos atrás o pastor Miguel ele falou de púlpito, algo muito interessante. Ele pegou aquele texto de Paulo que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E aí o Guel, lá na ministração, não sei se vocês vão lembrar, ele falou assim, sabe, muitas vezes nós estamos no meio da adversidade, no meio da tribulação, a gente olha para toda aquela circunstância, lembra desse texto e a gente só vai ter que falar, bom Deus, eu não sei o que isso está cooperando para mim, mas eu sei que isso está cooperando e de alguma forma vai ter um efeito proveitoso para mim. Então, quando eu tenho essa característica do espírito da fé, eu agarrando aquilo que Deus falou para mim, sabendo que nele não há sombra de variação. E aí outro dia eu brinquei, sabe, a palavra do Senhor vai dizer que é impossível que Deus minta. Então, se é impossível que ele minta, se ele deu uma palavra, tanto querer quanto realizar vai acontecer. Porque lá em Coríntios está dizendo que Deus pode. Então, você pode olhar para uma situação que está diante de você. Se o mar não se abrir, olha o que eu vou falar, hein? Se o mar não se abrir, você vai andar sobre as águas. Com Moisés, o mar se abriu. Mas para Pedro, não. Pedro andou sobre as águas. Porque para Deus não há impossível. Logo, quando eu tenho a mente de Cristo, eu vou começar a declarar, a enxergar aquilo que Deus ele vê, aquilo que Deus ele fala e aquilo que Deus ouve. Porque quando eu tenho os meus sentidos acurados naquilo que a palavra diz,
os céus endossam aquilo que eu estou falando. Então, eu tenho que misturar fé com aquilo que Deus está falando. Por quê? Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer: porque agrada a Deus um coração de fé. Então, se você tem um coração de fé, você que está nos ouvindo, sabe de uma coisa? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você está sendo agitado com essa palavra que nós estamos trazendo hoje. Talvez você esteja como uma mulher de Ló, olhando para trás, e sabe, a palavra do Senhor diz que o justo é como a luz de aurora, que ela vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. Ei, se ainda não chegou o dia perfeito, saiba que vai chegar. Se você está chorando durante a noite, saiba que durante o dia virá a vitória do Senhor, porque aquele que semeia com lágrimas, com júbilo, ceifará. Amém? Amém. Enquanto você falava aqui, Wilson, a respeito dessa questão do mar abrir, né? E aí eu quero fazer um gancho a respeito da tribulação que o Paulinho abriu esse bloco. O Senhor me trouxe no coração 2 textos de Apocalipse. No Apocalipse 2, para 2 igrejas, o Senhor Jesus vai falar a respeito de perseverança. Para a igreja de Éfeso e para a igreja de Filadélfia. São as únicas 2 igrejas das 7 citadas em que o anjo do Senhor vai falar a respeito de perseverança, né? Então, em Efésios, lá, ele vai falar que ele conhece as obras, tanto o seu empenho como a sua perseverança, e que você não pode suportar homens maus, tá? Mas lá na igreja de Filadélfia, ele traz uma promessa. Olha que coisa muito linda esse texto aqui, de Apocalipse 3, versículo 10 e 11. Ele fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Palavra que Jesus estava dizendo aqui é a seguinte coisa: olha, porque você guardou a minha palavra de perseverança, eu vou te livrar da hora da tribulação, porque essa tribulação serve exatamente para provar aqueles que estão sobre a terra. Retenha o que você tem, não perca os olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Retenha a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Retenha a promessa que foi liberada sobre a sua vida. Não deixe que a sua coroa seja tomada de você. Então, a palavra que você está dizendo, assim, vai bem ao encontro desta promessa aqui. Nós temos que guardar no coração todas as promessas que já foram ditas e declaradas sobre a nossa vida, né? E os nossos olhos fixos lá no final da nossa jornada, lá no final da nossa caminhada, sabendo onde nós vamos chegar, com isso impregnado no nosso coração, é impossível que o nosso coração esmoreça. É impossível que a gente se deixe levar por todo e qualquer vento contrário que venha nos afligir ao longo do trajeto. Como é bom quando a gente está numa estrada, no banco de trás do carro, sabendo que quem nos dirige é o Senhor Jesus. Quando a gente abre mão da condução da nossa vida e permite com que Cristo guie o nosso caminho, a gente pode fazer essa jornada toda com tranquilidade, com paz, com alegria, sabendo que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para cada um de nós, né? É Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Paulinho, quer complementar mais uma coisa esse bloco aqui ou podemos fechar aqui? Cara, hoje eu tô muito crente, né, meu? Agora que eu tô vendo, é muita Bíblia que eu tô falando aqui, né? É um quê? Não, quando o Wilson pegou e falou assim, eu vou fazer algo mais prático. Depois que eu falei, ele falou, eu vou fazer algo mais prático. Eu falei, lá vem um apelo, velho. O Wilson tá aleluiado hoje. Mas, cara, isso tem muito a ver com o tema, né, cara? Quando a gente consegue pegar um tema que é realmente que toca no nosso coração e a gente sabe, cara, que perseverança é algo que move o coração das pessoas. Tem muita gente que está enfrentando uma série de tribulações, uma série de situações e gente está pulando fora do barco todos os dias, né? Como é importante a gente trazer essa palavra realmente de perseverança. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo aí, persevere em fé.
Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, vamos fazer mais uma pausa aqui, vamos chegar no final desse segundo bloco da Parola 95 e no sabadão estaremos de volta para fechar essa roda de parola que está impecável, impecável, impecável. Então, deixando aqui um recadinho para você, siga-nos lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, assina aqui o nosso canal do YouTube, ativa a sinetinha para você ser informado de toda vez que um novo vídeo é lançado. E para você que gosta de podcast, temos também no formato em áudio, lá no Spotify, as nossas parolas, para você acompanhar e, por que não, compartilhar para todos os seus amigos. Voltamos então no sábado. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.